Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, peço até desculpas, esse canal aqui é para ser minha prioridade, só que para fazer vídeo para ele dá muito mais trabalho, né? Bem mais difícil, tem a edição, por exemplo, geralmente eu gravo aqui tudo direitinho aqui fica travando, a questão do áudio, a questão dos estudos, e como dá mais trabalho é bem mais difícil fazer o vídeo e também a questão das views também é pouco, então por isso eu trouxe, né, poucos vídeos recentemente, mas vou tentar trazer mais, né? Essa aqui, o tema de hoje, né, é uma publicação que um amigo meu me mandou no direct, né, do Instagram, de uma moça aqui chamada Babi Nogueira, né? Que diz assim, ó, por que escolhi ser católica? Né? Aí tá a fotinha dela aqui, por que escolhi ser católica? E na verdade, né, o que fala nesses esportes é dizendo que a Igreja Católica é a igreja que Jesus fundou. Então, o que a gente vai falar hoje? É isso. Será se Jesus fundou a Igreja Católica? Entendeu? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu espero que vocês gostem já. Deixa o like aí no vídeo, comenta se você gostou. É muito importante. Se você concorda com as coisas que são ditas aqui, você comentar, você deixar o like, sabe? Compartilhar o vídeo para que tenha mais visualização e, enfim, e apoiar também o que eu faço e também disseminar o que está sendo dito, né? Mas se você não concorda, beleza também. Vamos lá. Por que escolhi ser católica, né? Jesus fundou a Igreja Católica? Vamos ver quais são as argumentações dela. Aqui está um pouquinho limitado, mas beleza, vamos lá. A primeira coisa que ela fala é o seguinte: a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 20. Então, assim, é aí que começa, sabe, a diferença. Vocês percebem que nos meus vídeos, geralmente eu coloco os versículos para todo mundo ler comigo. Os vídeos são longos, tem 40, 50 minutos, porque eu coloco sempre o versículo para você ler junto, porque assim, você pode ter um entendimento diferente do meu e é normal, eu posso estar lendo uma palavra errada, entendendo errado, e é assim que deve ser feito, sabe? E isso que é um estudo bíblico, um estudo das escrituras sagradas, né? Então vamos lá para Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 20. Olha, ó, meu Deus do céu, isso aqui que é triste, né? Vamos lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ai, meu Deus do céu. Então ela entende que, ó, as duas coisas que ela entende, né? Primeiro, ela entende que Pedro é o papa da igreja. Ela entende que a pedra que Jesus está falando aqui é Pedro. Ela acha que Pedro é a pedra angular, a pedra principal da igreja é Pedro. Entende? Aí eu pergunto a você, será se Pedro é a pessoa mais importante para a igreja? Quais os ensinamentos de Pedro que a gente segue? Entendeu? O que Pedro fez para a gente? Você sabe alguma coisa que Pedro fez depois que Jesus voltou aos céus? Teve a coisa lá do Pentecoste, beleza, mas o que mais? O que mais que Pedro disse? Alguém sabe? Quais foram os ensinamentos que ele deu para a igreja? Você sabe? Pois é, não sei, né? Mas vamos lá. Ela diz, pelo visto, ela entende que Pedro é o líder, ele é o papa da igreja, o primeiro papa. Então vamos ler o texto e o contexto, né, para a gente entender. Obviamente que não é argumento eu dizer assim, olha gente, ela leu sem saber o contexto, ela não falou do contexto. Isso não é argumento, beleza? Aí vamos lá, ver o contexto aqui, como é que aconteceu, né? A confissão de Pedro. Então vamos lá ler o que é que aconteceu mesmo. Será que o que ela falou é verdade? Vamos lá. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Né? Aí ou seja, a pergunta aí é dúbia, né? Quem é que é o Messias e quem eu sou, né? Ao mesmo tempo. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Beleza, que seria o Messias, né? Mas vós, continua ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse. Ou seja, agora é a palavra de Pedro que a meninazinha diz que é o Papa, né? Que é o fundador da Igreja Católica, segundo ela, né? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou essa informação.
Jesus fez uma pergunta, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro falou isso. Aí então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurados Simão Barjonas, né? Essa tradução aqui está acrescentando aqui outros nomes. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Revelou o quê? O que revelou para Pedro? Que Jesus é o Filho do Deus vivo. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro. A palavra Pedro parece com o quê? Com pedra. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a pergunta que eu tenho para vocês. Esta pedra é que o nome de Simão é Pedro, ou a pedra é que Jesus é o Filho do Deus vivo, né? Aí que é onde o pessoal se embanana, porque os católicos entendem quando eles dizem, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? Pedro, edificarei minha igreja. Mas Jesus fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos descobrir qual é a pedra. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aí que o católico pensa, ele deu as chaves para Pedro. É óbvio que Pedro é a pedra da igreja. É aí que eles se embananam, vamos ver. Então, continuando, ao finalzinho, então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, meus amigos, depois de tudo isso, a conclusão é que ele pediu que não falasse para o pessoal que ele é o Cristo. Está entendendo? A informação mais importante da conversa, que foi mantida em segredo, não é que Pedro é um papa, é que Jesus é o Cristo. Entendeu? Então, a parte importante é essa, Jesus é o Cristo. Qual é a pedra que a igreja foi fundada? Foi sobre Pedro? Foi sobre Moisés? A rocha que a casa segura, fica firmada, é sobre Pedro, sobre Moisés, sobre Paulo, sobre Maria? Não, né? A rocha é Cristo, certo? Então aqui, aí eu vou explicar por que as outras coisas aqui também, né? Aqui a informação em si, que é assim, também eu te digo que tu és Pedro. O nome Pedro parece com pedra, entendeu? Por isso que é um trocadilho. Eu te digo, você é pedra. E sobre esta pedra, qual pedra? A informação que Jesus é o Filho de Deus. Edificarei a minha igreja. Por que eu digo isso? Vamos lá. Primeiro, é se dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Perceba aqui que ele falou para Pedro, né? Beleza, mas essa parte aqui não é uma, digamos, bênção, uma dádiva que ele deu só a Pedro, não, gente. Presta atenção aqui, Aí. Olha o que está escrito lá em Mateus 18. Peraí. Jesus está falando lá para o povo, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ele está dando mandamentos aqui para o povo, né? Chamando a criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo. Então ele começou a falar ensinamentos para o pessoal, né? E aí ele diz assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, esse ensinamento da chave não é só para Pedro, não é Pedro que tem a chave no céu. Qualquer pessoa que faz uma oração e tudo mais, que pede a Deus algo, ele tem essa dádiva, esse mandamento, obviamente com a pessoa que obedece os mandamentos, né? Que é de ligar na terra, será ligado nos céus. Desligar na terra, será desligado no céu. Isso é para todo mundo, não é só para Pedro. E está aqui, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 18. Está lá escrito. Isso aqui foi antes do que
Jesus falou para Pedro, entendeu? Beleza, né? Essa parte aqui tranquilo, né? Foi para todo mundo, não foi só para Pedro. Então vamos ver mais sobre a pedra, né? Que a pedra é Pedro. Vamos ver se a pedra realmente é Pedro, né? Hum, vamos lá. Tá tendo uma treta lá, né? Aí Jesus respondeu assim para os fariseus, se eu não me engano, né? Aí ele responde assim, ó: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus será tirado, será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, quem é essa pedra que os construtores rejeitaram? É Pedro. Será que foi Pedro que... Eu sei que tem aquela teoria da história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, beleza. Mas quem foi rejeitado e que é a pedra principal é Jesus, gente. Jesus foi rejeitado pelos sacerdotes. Tem vários textos falando sobre Jesus como pedra, a pedra principal, a rocha, entendeu? Sempre foi Jesus, entendeu? Se você for ler lá em Isaías, sempre Jesus é a pedra. E por que raios que a gente vai dizer agora que Pedro que é a pedra? Entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, assim, ó, e deixando de lado também a questão só dos versículos que eu mostrei aqui, nós não estamos firmados sobre Pedro. Pelo menos eu não estou, entendeu? Eu não sou firmado pela palavra de Pedro. Eu sou firmado em Jesus, obviamente, né, pessoal? Então, não faz nenhum sentido a gente achar que a pedra principal é Pedro, né? Então, vamos lá. Pedro não era líder. Vamos lá, quem é que era o líder dos discípulos, né? Tem isso também, né? Quem é que era o líder dos discípulos? Era Pedro. Será que naquele momento ali Jesus estava escolhendo Pedro como seu líder, né? Porque fica essa dúvida também, né, do pessoal. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó. Jesus ensinando ao povo, né, ó. Versículo 25. Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus chamando-os disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente vê que Jesus fala aqui, ó, que ao contrário do que tem, sei lá, numa empresa, que tem um líderzinho gerente, entre os filhos de Deus, né, os que seguem verdadeiramente o Evangelho, não é assim, certo? Ele ensinava aos discípulos que não era assim. Então, por que raios que Pedro seria o líder? Não faz sentido nenhum. Ó, se você ainda assim não se convenceu, vamos lá, Mateus capítulo 23, versículo 10, assim, ó: Nem sereis chamados guias, né? Ou seja, a pessoa que guia, porque um só é o vosso guia. Quem é o vosso guia? O Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem si mesmo se humilhar será exaltado. E, ó, versículo 8 também, ó: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois o quê? Irmãos. Entendeu? E aí, para os padres aqui, né? E para fechar, se você ainda tem dúvidas que Pedro é o Papa da Igreja Católica e que Papa tá certo, que padre tá certo, olha o que é que Jesus, que era para ser a pedra principal da igreja, mas as pessoas não confiam em Jesus,
não seguem Jesus, né? Olha o que Jesus falou no versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Papa, a palavra papa, não sei se você entendeu, significa papai, certo? Padre, a palavra padre é pai em espanhol. Então, quando você chama papa, papa é o papai, você está chamando o papa de papai. Quando você chama padre, você está chamando de pai. Quando você, por exemplo, lá nos Estados Unidos, como é que eles chamam os padres? Father, entendeu? Lá na Espanha é padre, entendeu? Então, assim, e Jesus disse, ninguém sobre a terra chameis vosso pai. E por que raios que a gente chama o cara lá de papa? Se Jesus disse para não chamar ninguém de pai. Por que a gente chama os padres de padres? Se Jesus disse para não chamar ninguém de pai. Por quê? Porque é desobediência. Porque mesmo as pessoas lendo esse versículo, essa frase de Jesus, as pessoas não querem seguir Jesus, elas querem ser acolhidas pelas mentiras da religião. E elas gostam das mentiras da religião. É por isso que está escrito que a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas, porque as trevas não querem obedecer Jesus. O mundo não quer obedecer Jesus. E toda vez que você é a favor de um papa, de um padre, você nega Jesus. Beleza? Porque Jesus falou e você está desobedecendo. Beleza? Vamos lá, vamos continuar na postagem que, como vocês viram, vai ter muita coisa. Esse aqui, ó, eu vou praticamente passar direto. Eu vou ler o versículo, mas vamos lá. Ela é esposa de Cristo. Minha câmera aqui bugou, né? Ela é esposa de Cristo. Quem é? Ela está falando da Igreja Católica, né? Ela citou Efésios 5. Eu poderia nem ler isso aqui, porque é óbvio que lá na carta aos Efésios, primeiro que não fala de Igreja Católica, né? Pelo amor de Deus. E também vocês sabem que eu não acredito em Paulo, então não faz diferença, né? Certo, continuando. Ela citou as cartas aos Efésios 5:25, né? Então assim, pessoal, sendo bem direto com vocês, a minha rocha não é Paulo. Paulo é um cara que diz que encontrou Jesus, mas não encontrou Jesus. Tudo que Paulo ensina, ou basicamente quase tudo, 90%, e quando ele ensina algo de certo, ele ainda está citando algo que Jesus falou. Então assim, Paulo não é minha rocha, cara. Eu não sou... A igreja não é erguida em cima de Paulo. Paulo não foi crucificado por mim, não morreu pelos meus pecados, não foi crucificado por esses religiosos hipócritas. Não foi Paulo, não, foi Jesus. Então eu não tenho motivos para seguir Paulo. Mas vamos ler aqui o que a moça está argumentando. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Que legal. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ela está falando que assim como o marido ama a esposa, né? Assim Jesus amou a igreja deve se apresentar a Jesus. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta dela e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão dois no só corpo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesma e a esposa respeite o marido. Beleza. Aqui, basicamente, ela usou do argumento de que... qual é o argumento? O que ela falou mesmo? Ela é esposa de... meu Deus do céu. Ela é esposa de Cristo, né? Oh, meu Deus, minha câmera bugou de novo. Só um instante. Deixa aí. Ela está usando aqui do argumento, né? Enfim, esposa de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Sim, na analogia, de fato, a esposa de Cristo é a igreja. Devemos nos preparar, assim como a igreja, assim como uma noiva se prepara para o casamento,
assim também nós devemos nos preparar para o dia do juízo, beleza? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre Paulo. Por que eu não gosto de Paulo? Será se é birra? Vamos ver a hipocrisia do rapaz. Vamos ver? Vamos. Ó, vamos lá. Ó, ensinamento de novo para as mulheres, ó. Porque não vale usar Paulo e só ensinar coisa legalzinha, né? Vamos ensinar tudo que Paulo ensina, né? Vamos lá. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, ó mulheres, em traje decente, ó. Engraçado que Jesus falava para a gente não julgar segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Mas Paulo, né, que é o pastor lá, né, da igrejazinha que ele acha que é, diz para usar traje decente. Vamos lá. Se atavinhe com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro, ou seja, não pode usar ouro, nem cabeleireira frisada, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras, com as próprias mulheres que professam ser piedosas. Beleza, daí tudo bem, tranquilo. E é onde você pensa, pô, aí, ó, tá vendo o ensinamento bom de Paulo, né? Ensinamento bom de Paulo, porque Paulo é um cara muito legal. Paulo, ele ensina coisas legais. E aí, tá vendo, Sebastião, como tem coisa boa para tirar de Paulo? Será que tem mesmo? Vamos ler o próximo versículo que tá aí, ó. Vou deixar aí, ó. A mulher aprenda em silêncio. Silêncio. Vocês sabem o que é silêncio? É calada, calada, calada. Com toda a submissão. E, ó, será se parou aí? Primeiro eu pergunto, será se isso aqui é como Jesus amou a igreja? Será se Jesus diz para a igreja aprender calada, com toda a submissão? A gente acabou de ler que Jesus diz que veio para servir e não ser servido, né? Engraçado. Agora a mulher tem que ter toda a submissão, né? Vamos lá. E não permito que a mulher ensine. Oxente. Quer dizer que Jesus também não permitiu que a igreja ensine? Será? Nem exerça autoridade de homem. Oh, meu Deus do céu. Esteja, porém, em silêncio. Meu Deus, quer dizer que isso aqui que é o como Jesus amou a igreja? E se você, mulher, assim como essa moça aqui que postou, vai lá na igreja católica e fala qualquer coisa, comenta lá com seu marido, fala com alguém, ou fala lá na frente, é uma freira que fala lá na frente, você está indo contra Paulo, viu? Olha o que Paulo falou aqui. Aí, obviamente, que ele dá a argumentação dele, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Nossa, realmente, né? Primeiro foi o leão e depois o ser humano. E aí, será que o leão é mais importante que o ser humano? E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, ou seja, é culpa da mulher, né? Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Ou seja, a mulher tem que ser submissa, né? Aí você pode dizer, rapaz, mas isso aí é algo isolado que Paulo falou, mas que isso aí não existe não. Desculpa essas propagandas aí, né, pessoal? É o aplicativo. Que Paulo falou isso aí por acaso, isso aí não é regra não, isso aí ele falou só para Timóteo mesmo. Foi só para Timóteo, não existe isso, meu amigo. Vamos ver para Coríntios, ele falando também, ó, está até marcado. Capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Ou seja, ele está dizendo em todas as igrejas, todas. Conserve-se as mulheres caladas. A mulher tem que ficar calada na igreja, porque não é permitido falar, submissa. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aí ele vai dar de novo a argumentação que é fraca. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós? Sim, ele nem argumentou aqui, ele só seguiu o baile e é isso. Enfim, pessoal, então se a mulher ela quer seguir Paulo, mas não segue isso aqui, é muita hipocrisia, né não?
obviamente, deixar bem claro que eu não concordo com Paulo. Para mim, Paulo é um falso apóstolo, ele não é apóstolo de Jesus, porque Jesus escolheu 12 pessoas e Paulo não foi escolhido. Paulo estava vivo quando Jesus estava vivo e Jesus não foi atrás de Paulo para Paulo virar discípulo. Paulo inventou um encontro no deserto, que nem mesmo o pessoal que estava com Paulo testemunha sobre isso. Ele mesmo que testemunha e sai dizendo para todo mundo que encontrou Jesus. E assim, Jesus disse, né, que se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, e Paulo dá testemunho de si mesmo, todo mundo acredita, mas não importa, né? Mesmo que ele tivesse encontrado Jesus, tudo aquilo fosse verdade, isso aqui que ele está falando é mentira, e a gente tem que olhar, primeiro que, mesmo que fosse tudo lindo que Paulo fala, tudo lindo, tudo certo, nossa rocha é Jesus, não é Paulo, nem Pedro, nem Moisés. Então não vamos arriscar a nossa vida não, né? Então vamos continuar aqui a postagem da moça, né? Eu tô cortando aí porque volta e meia minha câmera sai, né? Então vamos lá. Outra paginazinha. Rapaz, eu vou fazer, mesmo que o vídeo fique 2 horas aí, eu vou fazer falando de tudo, né? Quem quiser assistir, que assista. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos lá. Pelos sacramentos que o próprio Jesus instituiu, se conecta a ele. Vamos lá. Então, sacramentos que ela diz são ensinamentos, né? Vamos lá, batismo. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Beleza. Lembrando que até os evangélicos fazem o batismo e tal. Acho que nesse canal já tem um vídeo explicando sobre o batismo. Então, o batismo é algo próprio da Igreja Católica. Jesus não ia a um templo para batizar o povo. Vale lembrar da passagem lá que Filipe batizou um etíope que estava lendo Isaías, né? Tá lá em Atos. E eles estavam passando, né, de carruagem, viram uma poça d'água, o cara perguntou: o que me impede de ser batizado aqui? O cara, nada. Aí batizou lá numa poça de água. Então isso não precisa da Igreja Católica para nada. E fora isso, batismo, a palavra batismo significa lavar, né? E o próprio João Batista falava que o batismo é para o arrependimento, entendeu? Então, quando você se arrepende, você é lavado. A forma de você se lavar dos pecados é se arrependendo. É por isso que Jesus e João Batista diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, a maneira de você se batizar e de se lavar é o arrependimento. Aí João Batista usava aquilo, né, esse dogma, essa liturgia, como um meio de explicar para o povo que eles tinham que ser lavados, que eles estavam sujos. E Jesus também se batizou antes de começar todo o seu ministério para dar exemplo também, né? Não, eu não sou radicalmente contra o batismo nas águas, não vejo problema em si, já que Jesus também fez, né? Então não tenho como ser contra. Mas eu continuo ensinando, né? Porque Jesus, quando ele continuou, depois que ele se batizou, quem foi que Jesus batizou, né? Jesus chegou em Pedro e disse: ó, tu vai andar comigo, mas primeiro dá um banho bem na água, só para se lavar. Jesus não falou isso, né? O batismo verdadeiro é o arrependimento. Então, assim, se a gente segue Jesus, ele não fazia isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então tem vídeo aí, o batismo no Espírito Santo, para quem não sabe, é quando você chega até Jesus como? Na palavra, a mensagem de Jesus. E quando você lê o que Jesus falou, quando o Jesus de verdade, não é o que a igreja fala. A igreja fala mais Paulo do que Jesus. E, enfim. Mas quando você chega até Jesus, você é batizado no Espírito Santo. Por quê? Sua cabeça, sua mente muda, você vira uma nova pessoa, tem uma mente liberta, tá entendendo? Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Aqui, né, em confissão agora, a próxima postagemzinha dela. É isso aqui, ó, o que me revolta nos evangélicos, além de muitas coisas, né, que me revoltam nos evangélicos, mas é porque eles não estudam as escrituras, eles não falam para o povo, eles só falam os versículos batidos, que não vai gerar contenda não, né? Ninguém vai se questionar. Então ele não explica o povo, ele não fala dessa parte lá que Paulo fala para a mulher ficar calada. Ele não fala nada. Esse aqui é um dos versículos que os evangélicos deviam falar. Porque na hora que o cara pega um versículo desse, meu amigo, é destruição demais. O versículo é o João capítulo 20, versículo 23, ainda bem que ela colocou aqui, né?
aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Eu já sabia, já conhecia esse versículo, né? E é o que está dizendo aí mesmo. A pessoa que obedece a Deus, olha, é porque assim, ó, a gente tem duas interpretações de Deus, né? A gente acha que Deus vê todo mundo de forma igual. Que o mendigo lá da rua, todo que nunca... Não vou dizer que o mendigo lá da rua nunca tá nem aí para Deus, não. Vamos mudar o exemplo. Que o Bill Gates lá, creio que o Bill Gates não tá nem aí para Deus, não tenho certeza, mas que o Bill Gates, ele é igual a um carinha que tá aqui, é todo mundo igual para Deus, mas não é assim, sabe? Os filhos de Deus são aqueles que obedecem os mandamentos. E quem obedece os mandamentos tem preferência para Deus, sabe? Deus conversa com essas pessoas. É por isso que muitas vezes tem uns ateus e também religiosos, né? Pessoal que não faz a vontade de Deus, que vai lá e diz assim: Deus, se tu existe, manda um raio naquela árvore. Aí o raio não cai. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Deus, se tu existe, me responde. A minha meia é branca ou preta? Sabe? E aí Deus não responde. O cara fica, meu Deus do céu. E por isso que muitas vezes algumas pessoas, né, vão lá e oram a Deus. Deus, eu estou precisando saber se eu faço isso ou aquilo. E Deus vai lá e responde, né? Ou no dia a dia mesmo, né? Já teve várias vezes comigo. Eu não vou contar as coisas que aconteceram comigo, porque eu não quero que as pessoas creiam nas coisas que eu estou dizendo pelo testemunho, pelo que aconteceu comigo. Creio não em mim, né? Tem que crer nas escrituras, no que Jesus falou. Nisso que vocês têm que crer. Então não faz sentido eu ficar dizendo, olha, Deus falou comigo, teve um dia lá, sabe? Então não tem por que eu ficar falando, né? Mas é por isso que muitas pessoas não conseguem conversar com Deus. Quando a pessoa se esforça para fazer algo para Deus, ela fica mais íntima de Deus e ela tem algumas preferências, né? E essa aqui é uma. De fato, ó, os discípulos de Deus, os que seguem os mandamentos de Deus, quando eles perdoam um pecado, esse pecado é perdoado, isso é verdade. É por isso que João Batista batizava o povo. Isso antes de Jesus, ó. Antes de Jesus aparecer, João Batista já batizava o povo e perdoava os pecados. Tá entendendo? Por que ele fazia isso? Porque quando a pessoa se arrepende, ela é perdoada, e porque Deus deu essa atribuição mesmo aos escolhidos que seguem a Deus. Eles têm essas atribuições. E aí tem outro aqui, ó, aqueles a quem os retiverdes, ou seja, não perdoar o pecado, não, lhes serão retidos, ou seja, não vai ser perdoado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo na Bíblia. Estava andando Eliseu, né, que é o profeta que veio depois de Elias, e aí tinha uns meninos, os meninos, careca, 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 ei careca, e aeroporto de mosquito? Tipo isso, né? Não falaram aeroporto de mosquito não, óbvio, né? Mas ficaram com bullying com ele. E aí Eliseu ficou zangado lá e acabou que apareceu um urso e comeu os meninos. E aí os ateus usam, meu Deus, ó, o Deus destruidor de vocês. Então assim, ó, quando alguém faz mal a um profeta, ou, enfim, uma pessoa muito má, se o profeta disser que aquele pecado não vai ser perdoado, não vai, e acabou. E eu concordo com Deus nisso, entendeu? Então, assim, tem essa atribuição aos profetas, sim. A pessoa que obedece a Deus, aí ela tá lá zangada, o cara lá é muito mal. E ele diz, ó, teu pecado não vai ser perdoado. Não vai ser e pronto. Acabou. Entendeu? É assim que ocorre mesmo, mas é uma faca de dois legumes, né? Porque para você ser perdoado também você tem que perdoar, né? Então, com a mesma medida que a gente tem misericórdia dos outros, Deus terá da gente. Então, o que acontece? Quando esse cara não perdoa o outro carinha, se ele fizer a mesma coisa, ele está lascado, porque ele não vai ser perdoado também, entendeu? Então, a mesma medida que a gente usa para os outros, vai ser usado para a gente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, explicando, isso aqui não é atribuição dos padres. E ela não está dizendo que é dos padres, né? Não é atribuição só dos padres, é para todo mundo. Os pastores também batizam lá nas águas, João Batista. Para todo mundo não, né? São para os que obedecem os mandamentos de Deus. Tem mesmo esse versículo, beleza? Vamos seguir, é isso. E confissão, a gente tem que confessar os pecados mesmo, vamos lá. Mas aqui, ó, mas aqui não está dizendo, ó, se a pessoa chegar em você e confessar, ele será perdoado. Não está dizendo isso não, né? Mas fica meio que um poderzinho, se a pessoa
confessou lá, a pessoa pode perdoar ou reter. Faz sentido indiretamente isso, mas a verdade é que o problema maior dos padres é porque eles utilizam essa confissão como moeda de barganha, né? Então, assim, eles, para quem não vai na igrejazinha dele, eles não perdoam, ou por dinheiro eles perdoam. As indulgências e o próprio protestantismo nasceu disso, né? Da má utilização desse mandamento pelos padres, que obviamente que um padre que está sendo chamado de pai, que a gente acabou de ver que não pode ser chamado de pai, ele não tem essa atribuição de perdoar pecado de ninguém, nem de reter pecado de ninguém, né, pessoal? Vamos lá. Eucaristia, né? Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Aí tem 1 Coríntios, que é Paulo, né? Oh, meu Deus do céu, vou ter que ler Paulo de novo, tristeza. Mas vamos lá. Ele diz que é o corpo, né? Que o pão é o corpo. Beleza, aí acho que o que acontece? Vamos ler o texto, né? Lucas 22, versículo 19. Vamos lá, Lucas. Eu não gosto muito desse texto, porque tá até aqui a referência em cima, porque ele está muito resumido, mas eu vou mostrar para vocês a parte não resumida. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, o que é o pão, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Que o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, assim, ele está dizendo que o corpo dele é o pão, todo mundo sabe, né? O sangue é o vinho, né? Beleza. Mas, que está bem resumido, mas vou explicar para vocês, né? Quando ele diz oferecido por vós, é porque aqui ele não tinha sido crucificado, né? Então ele estava falando para os discípulos: olha, pessoal, eu vou ser crucificado por conta de vocês, para vocês serem libertos. As palavras, a verdade que eu levo aqui vai me levar a uma consequência. Qual é essa consequência? Eu vou ser crucificado, eu vou sofrer muito por causa de vocês. Meu sangue vai escorrer, né? Meu sangue vai ser derramado por conta de vocês. É isso que ele está falando. Mas o fazer em memória de mim. Se você pegar lá em Mateus, capítulo 26, né? Eu acho que em Mateus já está mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu. Aqui que é a brincadeirinha, ó. O partiu o pão. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ao seguir, tomou um cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Olha como tem mais coisas aqui, ó. E digo que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco o reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Beleza. Percebam que aqui, diferente do outro, está falando que ele partiu o pão, né? Essa parte eu acho muito importante e para mim aqui é o segredo da ceia. Por fazer isto em memória de mim, gente, não é pegar literalmente um pão e partir. Tipo assim, você juntou seus amiguinhos, pegou um pão, partiu e disse assim: olha, estamos fazendo isso para lembrar de Jesus. Cara, lembrar de Jesus você tem que fazer todo o tempo. O partir o pão e dividir o vinho é isso que a gente deve fazer em memória de Jesus. O quê? Compartilhar nossas coisas, entendeu? É dar comida ao pobre, entendeu? Então, naquele tempo a comida era muito escassa. Então, quando ele dividiu o pão, é isso que ele quer que a gente faça: dividir o pão em memória dele, dividir nossa comida em memória dele. É por isso que ele estava tendo o sangue derramado, entendeu? Faça isso em memória de mim, beleza? Então, assim, compartilhe as coisas que você tem em memória de Jesus. Essa é a verdadeira ceia, gente, entendeu? É isso, essa que é a mensagem de Jesus. Partiu o pão, parta o pão, compartilhe o pão em memória de mim. Não é você chegar dentro de um templo, uma igrejazinha, e os caras parando tudo de Hilux lá na igreja,
E aí você pegar aquele pedacinho de pão desse tamanhozinho aqui, aí você come um pedaço, o outro come um pedaço. Isso aí, gente, não é Santa Ceia, não é ceia, gente. É ceia porque é uma janta, né? Mas isso não é o que Jesus pediu para fazer em memória dele. Jesus pediu para fazer em memória dele é compartilhar o que você tem, entendeu? É isso que Jesus pediu para a gente fazer em memória dele, beleza? Então, Eucaristia. E outra coisa também é uma idolatria danada, né? As pessoas utilizam o pão, um objeto, como se fosse o corpo de Jesus, literalmente. E assim, gente, é complicado até eu ficar citando esses versículos, que é muito básico. Se você não sabe disso aqui que eu vou citar, então, meu amigo, tá complicado para você. Eu peço que você estude bastante. Pegue a Bíblia agora, desesperadamente, porque o tempo é curto, e vá ler, meu amigo. Porque se você não sabe disso que eu vou falar agora, você está numa situação bem complicada. Olha o que, é que Jesus disse, ó. Deus falou, né? Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, assim, ó, Deus deixou bem claro que não é para a gente ficar idolatrando imagens, beleza? Coisa que, infelizmente, os católicos fazem bastante, né? Então, gente, quando você utiliza aquele pãozinho como se fosse o corpo de Jesus, você está idolatrando sim, certo? Eu lembro de uma vez que eu estava num retiro, que eu fui para uma parte lá, que eles meio que imitam o Santo dos Santos, né? Que fica tipo o corpo de Jesus lá, que é um pão, né? Dentro de um negócio parecendo um sol. Eu lembro que quando esse troço entrou lá na sala, aí eu não queria me ajoelhar, né? Porque eu tinha acabado de me converter e tal, converter entre aspas, né? Tinha acabado de começar a estudar as escrituras e eu não queria me dobrar aquilo, né? Só que eu não sabia tanto, não sabia algumas coisas, né? E aí, o pessoal lá, eu lembro que brigaram comigo para me ajoelhar. E eu, com medo de fazer confusão, né? Porque esse que é o problema, né? A gente tem medo de brigar com as pessoas, de ser rejeitado. E eu fui lá e fiquei de joelhos. Eu lembro que eu chorei tanto aquele dia, chorei muito, muito, fiquei muito triste por aquilo que eu estava fazendo. E aí é isso, as pessoas idolatram, entendeu? E a pessoa foi muito grossa comigo lá para me ajoelhar e eu fui idiota, me ajoelhei, né? Então, assim, é idolatria pura, idolatria muita mesmo. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 11? Vamos ler lá, né? Vocês viram o que Jesus falou, né? Então, assim, no meu entendimento, fica bem claro que Jesus não estava criando ali uma liturgia de que, ó, você tem que pegar o pãozinho, dividir com os amiguinhos em memória de mim. Não, ele não estava falando isso. Ele estava dizendo, olha, reparta o pão em memória de mim. Era isso que ele estava falando. E aí vem Paulo, né? Paulo, como sempre, traz a confusão. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado... Vamos pegar só o versículo, né? Vamos lá. Quando vós mesmo não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tens, porventura, casos onde comer e beber? E dando pressão no povo, que o povo estava comendo. Né? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Oh, meu Deus. Tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, beleza? Porque todas as vezes, aí Paulo acrescenta, né? Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele comer pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí eu pergunto, Jesus falou isso? Jesus falou assim, olha gente, esse pão aqui não pode ser partido para todo mundo não, viu? É só para nós aqui, porque é só para os dignos. Que se você for indigno, nem coma, nem coma. Eu lembro de uma vez, né, que eu estava na igreja batista, e aí, né, eu era um dos líderes lá e tal. E aí uma das coisas, né, tipo assim, era sempre
polêmica, assim, quando alguém não ceava, né? Aí teve uma vez, né, que eu saí com a menina, eu queria namorar com a menina, né? Só que, infelizmente, eu não tinha sorte com o namoro, era uma desgraça. Eu não tinha sorte com o namoro, ninguém me queria. Eu fui pra peste, pobre igual a peste, ninguém me queria. Aí eu lembro que eu fui sair com essa menina e eu dei um beijo nela. Um beijo. E eu acabei que não namorei com ela, a menina não quis namorar comigo. E aí, como eu não namorei com ela, e eu só dei um beijo, não fiz mais nada, não é que eu me senti indigno, né? Mas assim como as outras pessoas deixavam de cear quando cometia algum probleminha, né? Rapaz, eu não vou cear não. Aí eu não ceei. Aí todo mundo na igreja ficou, meu Deus, ele não ceou, o que ele fez? Aí eu fiquei de boa, obviamente, porque aqui tá dizendo, né? Na época eu não era contra Paulo, tá dizendo, não, se indignamente será réu do corpo. Então, se eu cear, eu vou estar lascado, então eu não vou cear hoje, né? Passa um tempo aí depois você. Aí o pessoal ficou, meu Deus, eu vou é muito cear só para me aparecer. E aí eu lembro que o pastor falou, rapaz, não faça isso, porque quando você ceia, você mostra que é do corpo de Cristo. Então assim, é uma liturgia que a gente dá muito valor àquele momento lá. E meu Deus do céu, será quem que não vai cear? Meu Deus, está em pecado. Tá entendendo? Rapaz, é sem rumo demais. Aquilo ali é mais um fardo que Paulo e a religião criou para colocar em cima dos outros, sabe? Jesus não falou isso, que indignamente. Não, o pão, gente. Jesus morreu por todo mundo. Tá ligado? Ele morreu por todo mundo. Então, assim, o pão, a comida, tudo aquilo que você deve dividir, que é o verdadeiro ensinamento, é para todo mundo, gente. Não é só para os dignos, não. Aí fala, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo, assim como o pão e bebe o cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas na igreja que a gente vê é hipocrisia. O pessoal fala que segue isso aqui, mas quando um deixa de comer, o pessoal fica, meu Deus, deixou de comer. Ou seja, o pessoal fica lá na bagaceira e aí chega na igreja, come o pão indignamente e finge que é digno, que ali é tipo uma máscara, né, pessoal? Então vamos continuar, só uma reflexão aí sobre o que ela falou, né? Então vamos lá, né? Eucaristia, gente, é idolatria pura aqui. Eucaristia é idolatria pura, pelo amor de Deus. Confirmação. Vamos lá, é muita coisa, né, gente? O vídeo já deve estar 2 horas. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinha sido somente batizados em nome do Senhor Jesus, então os 2 apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Eu não sei o que raios essa confirmação na Igreja Católica não, viu? Não faço a mínima ideia o que é. Mas nas Escrituras é o Espírito Santo que eu já falei lá no início, né? Que o que é o batismo no Espírito Santo? É o seguinte, não adianta muita coisa você se arrepender do pecado se você não sabe o que deve fazer de certo, entendeu? Então, por exemplo, eu sei que eu cometi um erro, eu menti, sei lá, fiz qualquer besteira. Aí, eu cometi pecado, né? Deus, eu me arrependo, me desculpe e tal. Aí Deus perdoa a gente, beleza. Mas tem uma série de coisas que Deus quer que a gente faça, né? Positivamente, são os mandamentos positivos, como, por exemplo, ensinar o evangelho. Por isso que eu estou gravando esse vídeo de 2 horas aqui. E ensinar o evangelho, pregar contra as mentiras, não adulterar, não divorciar, doar comida, doar o que você tem, buscar conhecimento de Deus. Tem muitos mandamentos, não idolatrar, entendeu? Tem muitos mandamentos. Então, assim, se você não sabe o que fazer, você não teve o batismo no Espírito Santo, entendeu? Porque o batismo no Espírito Santo é justamente assim que você ouve a mensagem de Jesus, que você acorda. Que, por exemplo, como é que é o nome do cidadão? Immanuel Kant chama de maioridade, que Pilatos falava lá no mito da caverna do dragão, no mito da caverna, e que muita gente chama de senso crítico, se tornar um cidadão, que quando você fica de mente aberta mesmo, que você entende o que se deve fazer, e aí é onde o Espírito Santo começa a conversar com você. É por isso que muitas vezes o pessoal fica, Sebastião, você é muito inteligente, você entende as coisas facilmente, não sei o quê. Eu não sou inteligente, não sei o quê. Inclusive, eu sou deficiente, né?
Descobri recentemente que eu tenho uma doença aí, que eu sou deficiente. Então, assim, meu cérebro, ele tem a deficiência em relação a vocês. Vocês são muito mais inteligentes que eu, tá entendendo? Mas o Espírito Santo, ele me ajuda a entender muita coisa, sabe? Porque ele me fala, não é que eu processo aqui não. Deus me fala muita coisa. Então, por isso me ajuda bastante. Isso é o batismo no Espírito Santo. Não sei o que raios dessa confirmação na Igreja Católica. Se você sabe, comenta aí embaixo. Beleza? Mas basicamente é isso. Precisa realmente do arrependimento, que é o batismo nas águas, a gente chama de batismo nas águas, que é arrependimento. E o batismo no Espírito Santo, que é a mensagem de Jesus, você virou uma nova pessoa. Unção, né? Eles vão falar, deve ser um óleozinho lá que eles colocam na Igreja Católica, mas a unção de verdade é o que? É você ser escolhido. Quando é que você era ungido? Você era ungido para um cargo. Por exemplo, você virou o cavaleiro do rei, o general do rei, o capitão do rei. Você era ungido. Colocava ali um óleozinho e dizia, você foi escolhido. É como hoje em dia tem, por exemplo, na cerimônia de posse. Você passou por um concurso público, vai virar oficial de justiça. Tem lá uma celebração de posse. Aquilo é a unção da pessoa como oficial de justiça, por exemplo. O policial militar, ele passa por uma celebração de posse, também, que é um evento lá. Aquilo ali é a unção do policial militar, do policial federal, entendeu? Unção é isso. Nada mais é que isso. Quando a Bíblia fala é ungido, ungido do Senhor, é o escolhido do Senhor, entendeu? Então vamos lá. E esse versículo que ela utilizou aqui não tem nada a ver com isso. A unção, na verdade, que é da Igreja Católica, né, que é a mentira, na verdade, a unção da mentira, que é o da Igreja Católica, eles utilizam no povo morto, né? O povo que vai morrer. O cara vai morrer lá e botou lá o óleozinho, tá salvo. E bom demais, né? É bom demais a unção. Você chega lá nas últimas, doutor, deixa eu só passar o óleozinho aqui. Pronto. Aí reza o Pai Nosso, uma Ave Maria, pronto, tá salvo. Eita, é bom demais, hein? É um caminho largo para chegar a Deus. Muito fácil, né? Então vamos lá. Ela utilizou esse versículo, não tem nada a ver. Os sãos não necessitam de médico. O que ela está querendo dizer? Ela interpretou o versículo de forma literal. Mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, ela entendeu que é literalmente as pessoas doentes que precisam do arrependimento. Então, assim, a pessoa à beira da morte, ela está muito doente, né? Então, é ela que precisa do arrependimento e ela tem que ter a unçãozinha, né? Tudo bem, eu não tenho nada contra você chegar numa pessoa que está à beira da morte e dizer, te arrepende dos teus pecados. Mas, gente, isso não garante vamos lá, não garante que a pessoa vai ser salva. Obviamente que ela pode ser, assim como tem um ladrão lá na cruz. O ladrão na cruz, ele não só ele defendeu Jesus no momento que os discípulos estavam tudo abandonando Jesus. Ele reconheceu que Jesus era filho de Deus no momento que todo mundo estava desconfiando. Entendeu? Então, assim, não basta só dizer, eu me arrependo, morri. Eita do céu. Não. Você tem que ter realmente o batismo no Espírito Santo e nas águas, mesmo no leito de morte. Assim como o ladrão. O ladrão, ele se arrependeu, ele disse, eu sou um assassino, eu sou um desgraçado aqui, mas esse cara aqui não é não. Então ele se arrependeu. E ele teve o batismo no Espírito Santo, que no momento que os discípulos estavam tudo correndo, que não negaram Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, o ladrão, que provavelmente nunca andou com Jesus, disse, esse aqui é o Filho de Deus. Esse cara não fez nada de errado, não. Entendeu? Então, assim, ele teve os 2 batismos. Então, e o versículo que ela está usando não fala de unção na testa nem nada. Fala, é bem óbvio, né, gente? É até triste, bicho. É triste ver como as pessoas pegam o versículo da Bíblia. Aquele lá de Pedro, que acha que Pedro é a pedra da igreja, é triste. E esse aqui também, ó. Quando Jesus diz que os sãos não necessitam de médico, é o seguinte, aquela pessoa que acha que está curada, que não tem pecado, essa pessoa não tem como ela não vai se arrepender porque ela acha que está certo, entendeu? Agora, a pessoa que está em pecado, tipo uma prostituta, que ela sabe que está numa situação que ela provavelmente nem queria estar, essa sim busca o arrependimento mais facilmente, essa precisa do arrependimento. Agora, um religioso hipócrita, que a gente chega lá e ele acha que vai para o céu, que todo mundo está fora do clubezinho dele, vai para o inferno,
Esses aí, eles se acham curados, esses aí não precisam de médico. É tipo assim, ó, uma pessoa que não quer ser curado, é complicado ser curado, né? Então é isso. É isso que Jesus está dizendo. Os religiosos que se acham, esses não vão aceitar Jesus. Quem vai aceitar Jesus são os que têm humildade, entendeu? É por isso que quando a pessoa entra na igreja, ela entra toda humilde, pede perdão a tudo. Mas depois que ela entra, ela gera uma soberba gigantesca, ela acha que é Deus na terra. Então vamos lá. O que mais que ela está falando? Vocações, matrimônios, ordem. Que ela vai falar de casamento, né? Tema polêmico. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Gente, beleza, matrimônio, corretinho, ó, legal. Mas eu pergunto, nesse versículo está dizendo, eu pergunto a você, nesse versículo está dizendo que tem que ter uma celebração em que um padre, um pastor, um juiz, alguém vai assinar um papel e lhe dá dizendo que você casou? Nesse versículo você entende de alguma forma, está escrito de alguma forma, de que para ter o casamento precisa de uma cerimônia religiosa ou judicial? Não, né? O que é que está dizendo? Não são mais dois, mas uma só carne. Por que ele está dizendo que duas pessoas vão ser uma só carne? Como é que duas pessoas se tornam uma só carne? Porque ele não está falando espírito, está falando carne. Como é que duas pessoas se tornam uma só carne? Gente, é o sexo. O sexo é o casamento. Eu já tenho um vídeo aqui falando disso, mas brevemente explicando para vocês. Sexo é o próprio casamento. Não existe nenhum versículo na Bíblia falando que o casamento deve ser feito por um pastor, um padre, alguém. Não tem. Se tivesse, ela usaria aqui. Eu desafio você a encontrar. Tá? E como é que o casamento, que é algo super importante, o matrimônio, gente, é algo muito importante na vida. E como é que existe essa cerimônia e não está na Bíblia explicando como é que faz? Por que é? É porque a gente não precisa dela. Vamos ler bem aqui rapidinho outra passagem para vocês verem como não precisa dela. Beleza? Mas assim, isso não torna mais leve o mandamento, não. Torna mais pesado que eu estou falando. Porque quando você entende que o casamento é o papelzinho, o que acontece? O papelzinho, você só assina quando você quer, né? Aí, é esse aqui mesmo, né? É esse aqui. O patrimônio, o papelzinho, você pega geral, cai na putaria. Um dia você decide que quer se casar, vai lá no padre, pronto. Daqui pra frente tá valendo. O que eu fiz antes, ali era test drive, com todas as outras mulheres era test drive. Mas não é assim não, gente. Quando você faz sexo com alguém, você casa com ela. Qualquer outra pessoa que você faz sexo depois, ali é adultério. É por isso que se diz que as pessoas estão em prostituição. Tá entendendo? Ah, mas quer dizer, você acha que você está me julgando. Eu nem sei quem você é que está assistindo. Entendeu? Não sei. Se você entendeu isso agora e você concorda, é simples. Só colocar na mente assim, olha, a próxima pessoa que eu for fazer sexo, ou essa que está agora comigo, né? Se você está com alguma pessoa agora, eu casei com ela. Pronto, eu vou levar a sério, me arrependo, Deus, da putaria, da prostituição. Agora eu vou levar a sério essa. Deus me perdoe porque eu não sabia. Eu vou levar a sério agora e leva, pronto. E torce para que Deus e tenha misericórdia com os outros. E peça a Deus e tomara que Deus te perdoe no dia do juízo final. É assim que é a vida, sabe? Assim como quando, por exemplo, eu falo alguma besteira, minto, faço qualquer coisa, né? Que eu peço perdão, aí eu não tenho a certeza de que Deus lá no juízo final vai me perdoar de tudo, mas eu peço perdão, faço minha parte e melhoro e me aperfeiçoo. E não cometer o erro de novo, né, gente? Então vamos lá, ó. Vamos ler Gênesis capítulo 24, versículo 64. Também é a história de Isaac e Rebeca. Aí o servo lá do pai de Isaac foi buscar Rebeca para ele. Aí na hora que Rebeca viu Isaac, ó, também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Ou seja, que pegou aquela mulher para ser esposa dele, né? Isaac então fez o quê? Conduziu-a até a tenda de Sara, que é a mãe de Isaac, que estava falecida, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher.
que eles foram fazer lá na tenda? Foram fazer sexo, gente. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então, assim, ele não passou por nenhuma cerimônia, ele não teve que orar 6 meses, ele não teve. Gente, matrimônio, isso aí é coisa nossa, a gente tem que escolher com sabedoria, é responsabilidade nossa. Deus não é nosso garçom, nem vai ficar trazendo uma pessoa perfeita para você, não. Obviamente que Deus pode ajudar, mas não é dever dele isso, não. Beleza? Então escolha com sabedoria, não saia pegando geral, não. Beleza? E aí tem aqui a parte da vocação, né, que ela fala. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, né? Que é porque Pedro, ele pergunta, né? Deus, mas se que Jesus fala, ó, não pode divorciar. E se alguém casar com a mulher que foi abandonada lá, tá cometendo adultério também, tem que ficar junto e acabou. É certo por infidelidade. Jesus falou basicamente isso. Vamos ler, né? Vamos ler, porque ficar falando aqui é complicado. Vamos ler, vamos ler. Mateus. Isso aqui vai dar trabalho para editar, hein? Ó, portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa, né? Ou seja, de Jesus contra o divórcio. Replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Ele fala, por causa do. Meu Deus do céu. Tá bom. Muito legal os estudos. Sim, vamos continuar. Replicaram, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus. Então, assim, ó, aqui tem uma das informações mais importantes do Evangelho. Evangelho são boas novas, boas notícias. E aí eu pergunto, o que tem de novo de Jesus em relação a Moisés? Aí ele explica aqui, ó. Por que que antes dizia que divórcio pode e agora não pode, Jesus? E vale ressaltar, eu não vou lá porque senão vai demorar mais ainda, em Malaquias já dizer que Deus detesta o divórcio. Mas respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, não era assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ele está dizendo assim, rapaz, se casar eu não posso separar, então não dá certo eu casar não, né? Aí Jesus respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, obviamente, tem gente sim que vai pensar o seguinte, pô, eu não vou ter relações com mulher por conta do reino dos céus. Como assim, Sebastião? Porque obviamente que, gente, ensinar o evangelho, você é odiado, você é crucificado, igual aconteceu com Jesus, né? E o casamento, você divide sua vida com outra pessoa, né? Então, assim, você não pode fazer tudo que você quer, entre aspas, né? Então, assim, é difícil para você arranjar alguém que lhe queira se você está sendo crucificado pelas outras pessoas, apedrejado pelas outras pessoas. As outras pessoas te odeiam, entendeu? É difícil para começo de conversa, né? Então, assim, aí, por exemplo, você sai com uma menina, aí ela fala, mas Buda é tão legal. Aí você diz, não, só existe um Deus, ó. Pronto, já ferrou. Você sai com a evangélica, aí ela diz assim, como é que aí diz assim, sei lá, vamos orar aqui 6 meses, não pode beijar na boca até o casamento, e aí você, não, isso aí é mentira.
Aí já perdeu a namorada. Ou então tá namorando com a evangélica tá lá e tem um pastor. Aí você diz pra ela, ó, esse pastor aí só tem pastor, só é um que é Jesus. Perdeu a namorada de novo. Então assim, fazer o que Deus quer e ter casamento é difícil. Mas se você consegue, beleza. Percebam que a vocação é uma escolha, né? Essa questão que não é vocação, sabe? Não é vocação, nome correto. É apenas uma escolha da vida. Você pode escolher não casar pelo reino dos céus. Assim como tem muita gente, que hoje em dia são os migtal, que escolhe não casar com uma mulher porque tem medo de divorciar e perder tudo que ele tem. Porque hoje em dia os direitos das mulheres estão bem fortes, né? Então, assim, tem muita gente que deixa de casar a mulher por conta que vai perder dinheiro. Agora, imagine o reino dos céus, né? Então, assim, isso vale para as mulheres também, né? Mulher que, não vou casar porque se eu casar, pode ser que eu case com um cafajeste, que a maioria dos homens são cafajeste, traz mulher e tal, que é verdade, e que os homens não prestam, então eu não vou casar, porque aí eu vou ter que ficar cuidando de casa, e eu não quero cuidar de casa, eu quero cuidar da palavra do evangelho, que eu concordo com essa ideia. Então, assim, a mulher ela pode deixar de casar e o homem pode deixar de casar por conta do reino dos céus. Mas isso não tem nada a ver com ser padre. Qual o problema de ser padre, né? É porque assim, a igreja católica, e eu tinha muito essa confusão quando eu era pequeno, né? Eu pensava assim, pô, para eu agradar a Deus, para eu servir a Deus, eu quero servir a Deus, eu pensava. Mas para eu servir a Deus, eu tenho que ser padre. E padre não casa, eu quero casar. Tá entendendo? Aí eu ficava, pô, mas eu quero muito servir a Deus. Mas aí se eu virar padre, cara, se eu virar padre, eu não vou poder namorar, não vou poder casar, aí não dá certo, entendeu? Aí fica nessa dualidade desnecessária, porque Jesus diz, né? Aquele que puder admitir, que admita, que case, né? Então é isso. Paulo fala besteira em relação a isso, né? Que Paulo, ele diz que se o cara é descrente, a mulher pode deixar, o homem pode deixar a mulher descrente. Mas não vou ler isso não, que o vídeo já está gigantesco. E nos fez, vamos lá, o que ela está falando agora? Deve ser a mesma coisa. Nos fez rei, sacerdote para Deus e seu Pai, e a ele a glória e poder para todo sempre. Não tem o que comentar aqui não, é a vocação que ela está falando. Chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar demônios. A autoridade era para quê? Era para liderar o povo? Não, era para expulsar demônios, né? Pregar, falar a mensagem, assim como eu estou falando agora, né? E eu nem estou entre os 12 e estou falando do mesmo jeito. Né? Então vamos lá. Para finalizar, ó, acabar, gente. A igreja não é uma simples instituição administrativa. Ela é a presença e obediência a Deus da humanidade. Todo católico está unido na doutrina, catecismo. Realmente o catecismo é uma doutrina, né? Que é um ensinamento e tal. São doutrinas dos homens, os preceitos humanos. Liturgia. Ela coloca liturgia em qualquer lugar do mundo. Eu não sei por que raios que ela falou isso, não. O entendimento que eu tenho de liturgia é o que acontece no culto. Por exemplo, agora é a hora que a Bíblia vai entrar. É a hora que a imagem de Maria vai entrar. Aquilo ali é uma liturgia. Liturgia é o que? É os passos do culto, né? E liturgia não é só em igreja, não, sabe? Liturgia é a ordem, como as coisas vão acontecer. Primeiro vai ter a pessoa que vai abrir o culto, não sei o quê. Só pode ir de terno, só pode ir de não sei o quê. Quem vai tocar não pode estar assim, assim, assado. Não pode, tem que usar véu. Isso é a liturgia. E eu não sei porque ela está dizendo em qualquer lugar do mundo. Não sei porque ela está falando isso. Talvez seja o sentido de estar sempre com os ensinamentos, né? A igreja é o corpo e Jesus a cabeça, Cristo total. Oxente, ela coloca como Jesus Cristo fosse duas coisas, mas beleza, que ela está seguindo Paulo, né? Porque ele a instituiu e indicou aos seus apóstolos que seguisse assim. Eu a sigo. Ela é santa porque seu fundador é santo. Gente, para finalizar aqui, né? Para finalizar, eu vou mostrar para vocês o texto que eu acredito se referir à Igreja Católica, né? Oh, meu Pai eterno, tanta dificuldade para gravar um vídeo. Vamos procurar aqui.
Éfeso, Esmina, eu acho que é a Tiatira. Aqui, ó. Vamos lá. Para finalizar, já que a gente falou da Igreja Católica, vou queimar aqui a Igreja Católica. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Gente, ó, vamos lá. Que raios é a igreja? Igreja é a convocação. São as pessoas que foram convocadas por Deus para servir Ele. Então, assim, se você ouviu, ou um pastor, um padre, eu falando, qualquer pessoa falando, ou você pegou uma Bíblia e leu, e viu lá Jesus falando que, olha, você tem muito trabalho a fazer, você entendeu que você tem coisa a fazer, você, vou fazer, agora eu vou fazer, eu vou servir a Deus. Então você é a igreja, você atendeu a convocação, certo? Você foi chamado para fora de uma vida de pecado. Seja essa vida de pecado dentro da igreja ou fora da igreja, né? Por exemplo, eu hoje em dia entendo que isso é igreja, sair da religião. Isso é ser igreja. Porque a palavra igreja significa convocados para fora. Para fora de quê? Da religião. Porque Jesus não fazia parte de religião. Ele não ia a um templo lá com os amiguinhos, não ia. Ele ficava andando e tal, de casa em casa. Sempre foi assim. Pelo contrário, as pessoas do templo que perseguiam Jesus, assim como hoje em dia. Então vamos para finalizar, vamos ler o texto que, ao meu entendimento, fala da Igreja Católica. Vamos lá, que é a mensagem não minha, mas de Deus para a Igreja Católica e para todos, né? Para a Igreja Evangélica, para todos, mas em especial, ao meu entendimento, isso aqui vai para a Igreja Católica. Apocalipse 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras. Então, ó, são importantes as obras, pessoal, o que vocês fazem. O que a gente faz é importante. Cuidado com a teoria da graça. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, ou seja, tem coisa boa, viu? Tem coisa boa na Igreja Católica. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a quem? Aos ídolos. Ou seja, não se devem ter ídolos, comer coisas sacrificadas aos ídolos. Essa Jezabel que eu entendo é não a Maria da Bíblia, né, mas a Maria lá que eles adoram. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras, segundo as vossas obras. Então é segundo a graça, Sebastião, é segundo o que está descrito aí? Vos darei a cada um segundo as vossas obras, segundo as vossas obras, segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei entre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim eu encerro o meu vídeo, pessoal. Porque não idolatrem, gente. Se você, pleno século XXI, ainda está na Igreja Católica, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia, leia Êxodo capítulo 20, leia o livro de Isaías, fala todo o tempo de idolatria, certo? E eu falei várias coisas aqui já, sabe? Geralmente eu nem falo contra a Igreja Católica, é tão óbvio que a pessoa que está na Igreja Católica é porque quer, ela sabe que está errado e fica lá. Eu falo mais contra a Igreja Evangélica porque muitos deles são enganados, né? A maioria está lá porque quer também do mesmo jeito, sabe, do mesmo jeito. Mas eu acho mais importante falar contra a Igreja Evangélica. Lembrando que eu sou contra as duas. Tá bom, pessoal? É isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então leia o Evangelho, aprenda de Jesus, siga o que Jesus falou. Beleza?
Cuidado com as religiões, porque elas mataram Jesus, crucificaram Jesus, justamente porque Jesus foi contra os ensinamentos da religião. Beleza? Gostou? Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Valeu, falou, fui!